Hello guys, how are you? Esse vídeo é pra gente conversar mais um pouquinho sobre as descriptions. No vídeo anterior a gente já começou a conversar sobre como descrever como uma pessoa é, o que ela tem, com foco falando sobre como é o cabelo de alguém, como são os olhos de alguém. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nessas descrições, dessa vez principalmente utilizando a comparação entre o verbo to be e o to have, sabendo o que cada um deles significa e para que a gente utiliza cada um deles para descrever as pessoas, de que forma. Vamos lá? Então, para início de conversa, o to have significa o verbo ter. A gente utiliza o verbo to have quando a gente precisa descrever que a pessoa tem algum tipo de cabelo, tem os olhos de alguma cor, grandes, pequenos, tem uma quantidade X de pernas, de braços. Aí eu já tô lembrando das atividades de monstros, quando a gente vai fazer descrição de monstros, né? O to have, portanto, é um jeito que a gente utiliza para poder descrever o que uma pessoa tem. Olhem os exemplos. Nesse primeiro caso, I have a medium length curly black hair. Eu tenho um cabelo de tamanho médio, enrolado e preto. I have a shaved head. Eu tenho uma cabeça raspada, eu sou careca. E o terceiro, Leo has a short, spiky dark hair. O Leo tem o cabelo curto, espetado e escuro. Observem que na primeira e na segunda frase a gente utilizou a expressão I have. Já na terceira a gente utilizou Leo has. Isso acontece porque o to have, que significa ter, tem duas formas de ser utilizado dentro de frase. O have e o has. A gente utiliza o have no sentido de tem ou tenho, ok? Temos. Ele combina com I, que sou eu, we, que é nós, you, que é você ou vocês, e they, que é eles ou elas. Então, basicamente, a gente utiliza o have quando a pessoa que possuir alguma coisa for eu ou um plural, tá? A gente estiver falando que mais de uma pessoa possui aquilo. Agora, o has é utilizado quando a gente quer expressar a posse de he, she ou it, de ele ou ela. Observem os exemplos. Primeiro exemplo com o uso do have. I have a long, straight red hair. Eu tenho um cabelo longo, vermelho e liso. Agora, quando a gente vai descrever a Marília Mendonça, é ela, é o equivalente a she. Portanto, a forma verbal correta para a gente falar que a Marília Mendonça tem alguma coisa é has. Has, que significa tem, para quando a gente vai falar sobre ela. Então, a frase ficou assim, olha. Marília Mendonça has long, wavy, blonde hair. Marília Mendonça tem o cabelo ondulado, longo e loiro. Já o to be significa o verbo ser e estar do inglês. Então, o to have significa ter e o to be significa ser, ok? A gente utiliza o to be quando a gente quer expressar essas duas situações, do ser ou estar. Mas aqui pra gente agora o mais importante vai ser o ser, tá? Do mesmo jeito que a gente não pode simplesmente falar essas frases aqui, olha, eu ser professora, você estar em casa e considerar corretas, a gente também não pode colocar o to be dentro de uma frase e achar que tá bacana, tá bom, pessoal? Quando a gente vai utilizar o to be, nós temos três formas de usá-lo dentro de frase, que são o is, o am e o are. Por que, teacher? Porque do mesmo jeito que eu ser professora tá errado e você estar em casa tá errado, a gente precisa combinar o verbo na língua inglesa para que a frase faça sentido. Olha só como ficaria essa frase no português de uma forma adequada. Eu sou professora. Vocês estão em casa. A gente não precisou mexer com o ser e com o estar para que essas frases fizessem sentido? É isso que a gente vai fazer com o to be, ok? Então, como eu disse, ele tem três formas verbais que a gente utiliza dentro da frase, que são o is, o am e o are. O am a gente utiliza com o significado de sou ou estou. Ou seja, a gente só utiliza o am quando você está falando sobre si mesmo, tá? Quando eu estou falando sobre eu.
O is significa é ou está. A gente utiliza o is quando a gente está falando sobre he, she ou it, ele ou ela. E o are é a forma plural do verbo ser ou do verbo estar. A gente utiliza o are quando a pessoa sobre quem a gente está falando for we, que é a mesma coisa que nós, you, que é a mesma coisa que você ou vocês, e they, que são eles ou elas. Então, are pode significar são, estão, somos, estamos, ou, se a gente tiver que combinar o are com you, pode significar é ou está também. Pra gente aqui, o que importa? É o is, am e are com o significado de sou, é, são, somos. Por quê? Quando a gente trata de descrição, a gente utiliza o verbo to be para falar como nós somos. Olhem só os exemplos que a gente tem aqui. Primeira imagem, a gente tem um boy, que é alto, e uma girl, que é baixa. Então, eu usei os exemplos. The boy is tall. O menino é alto. The girl is short. A garota é baixa. Observem que nessa frase a gente não está dizendo que eles têm nada. Por isso que a gente não está usando have. A gente está dizendo que eles são, que o menino é alto e a menina é baixa. Por isso que aqui o adequado é utilizar o verbo to be, o is. Já no segundo exemplo, na segunda imagem, a gente tem duas crianças. Um casalzinho, né? Um menino e uma menina. E esses dois meninos são bem cheinhos, olhem só, bem gordinhos. The kids are chubby. As crianças são gordinhas. Observem que a gente não está falando que eles têm alguma coisa, que eles têm os cabelos de um jeito, que eles têm os olhos de outro jeito. A gente está descrevendo como eles são, de uma forma geral, tipo físico. Por isso que aqui o correto é utilizar o are, que é uma forma do verbo ser. Por último, a gente tem uma senhorinha ali embaixo falando I am old, eu sou idosa. Observem que mais uma vez a gente não está falando que ela tem nada, e sim que ela é idosa, ok? Então vamos bem diferenciar o have, que significa ter, e tem duas formas, o have e o has. A gente utiliza quando a gente quer falar que alguém tem alguma coisa, seja o cabelo longo, curto, ou os olhos verdes, castanhos. E o to be, que vai ser aqui identificado como is, am ou are, que são as três formas que a gente utiliza o to be dentro de frase, vai ser usado para a gente descrever as pessoas de uma forma geral, como elas são, ok? Então, ó, usamos o to be para descrever general appearance, falar como somos fisicamente. E nós usamos o to have para descrever o que temos, como são os nossos cabelos, os olhos, e no caso, se a gente for descrever algum monstro, quantas pernas tem, quantos braços tem, quantos olhos tem, e por aí vai. Observem os exemplos. Vocês conhecem o Johnny Bravo? Johnny Bravo é um personagem de desenho de quando eu era mais nova. O Johnny Bravo é esse personagem aí, ó, gente, ele é uma piada, tá? Os desenhos dele são muito engraçados. Johnny Bravo has long, spiky blonde hair. Olha o que eu falei na primeira frase. O Johnny Bravo tem o cabelo longo, espetado e loiro. E na segunda frase, Johnny Bravo is tall and well built. O Johnny Bravo é alto e musculoso e forte. Observem a diferença da primeira para a segunda frase. Na primeira eu disse o que ele tem, e na segunda eu disse como ele é. O Dexter, outro personagem de desenho. Primeira frase, Dexter has short curly red hair. O Dexter tem o cabelo curto, enrolado e ruivo. Dexter is short and chubby. O Dexter é baixo e gordinho. Viram short sendo usado com dois sentidos diferentes? Com relação ao cabelo, ele é curto. Com relação à altura do Dexter, é baixo, ok? Na primeira frase, a gente descreveu o que o Dexter tem. Na segunda frase, como ele é. E o terceiro exemplo, Didi, que é a irmã do Dexter, has long, straight blonde hair and blue eyes. A Didi tem o cabelo longo, liso e loiro e os olhos azuis. Didi is tall and slim. A Didi é alta e magrinha. Observem que a primeira frase a gente disse o que a Didi tem. E na segunda,
como ela é. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Quaisquer dúvidas, please ask me on Google Classroom. Kisses!